Bom dia, queridas irmãs. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Hoje nós, dando prosseguimento na nossa meditação sobre a série Elas, continuamos falando sobre Rebeca e o nosso texto está em Gênesis 26, do 4 ao 11, que fala que Rebeca foi preservada por Deus. E diz assim: Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre sua mulher, ele disse que era sua irmã. Rebeca era muito bonita e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar o matariam para ficarem com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: Ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era a minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: Por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: Se alguém tratar mal esse homem ou a sua mulher, será morto. Que texto incrível, né? Nós sabemos pela palavra de Deus que o Senhor não permitiu que Isaac fosse para o Egito. Antes ele o mandou para Gerar. E esse mesmo texto ele explica que Isaac mentiu acerca de Rebeca por temer que os homens daquele lugar fossem capazes de matá-lo por causa dela. Rebeca era uma mulher muito bonita, muito inteligente, muito estrategista. Era uma mulher que chamava muita atenção. Mas houve um dia em que essa mentira de Isaac ela chegou ao fim, porque o rei Abimeleque viu por uma janela quando Isaac estava acariciando a sua esposa, Rebeca. Então, nesse momento, o Abimeleque ele percebeu que Rebeca, na verdade, não era irmã de Isaac, mas sim esposa. E Abimeleque daí questionou Isaac sobre o porquê dele ter mentido e ele explicou que ele tinha medo de morrer. E o que é interessante é notar que no caso de Abraão e Isaac, os dois tiveram a mesma atitude, né, o mesmo rompante de falar que suas esposas eram suas irmãs. É verdade que a atitude de Abraão e de Isaac, elas foram erradas, na verdade, né, porque eles esconderam a veracidade ou o caráter do relacionamento que eles tinham com suas esposas. E, em certo sentido, eles até colocaram em risco o futuro da aliança, a aliança que Deus tinha com eles. Eles poderiam ter colocado tudo a perder, né? Tanto Sara quanto Rebeca, elas poderiam ser tomadas por homens estranhos e isso certamente iria ameaçar o cumprimento da promessa. Mas contudo, nosso Deus, ele é imutável, ele é fiel à sua palavra e apesar do instrumento homem, apesar de nós, das nossas atitudes, dos nossos rompantes, Deus às vezes nos promete as coisas e a gente acaba querendo dar uma mãozinha para Deus e a gente acaba
fazendo com que as coisas saiam de maneira atropelada, né? E o fato desse rei Abimeleque ter ordenado que qualquer um tocasse em Isaac e Rebeca fosse sentenciado à morte, aqui eu vejo que retrata claramente o cuidado, a providência do Senhor na manutenção da aliança que ele tinha feito desde Abraão. Aquela aliança que ele fez com Abraão, ele renovou essa aliança com Isaac, né? E então a gente vê a mão de Deus. A mão de Deus, Deus aqui, nós estamos falando de Rebeca, né? Ele preservou a vida de Rebeca justamente porque ele tinha uma promessa. Se a Rebeca tivesse sido tomada pelos filisteus, certamente a história seria outra e Deus não poderia cumprir daí então a sua promessa. Então Deus é Deus de aliança, o nosso Deus é Deus de promessas, é Deus que cumpre tudo o que ele promete. Se você tem promessas na tua vida, certamente o Senhor vai cumprir, mas haja de maneira debaixo da vontade do Senhor e não da tua vontade. Nós vemos aqui que quase que Isaac pôs tudo a perder, quase que Abraão pôs tudo a perder quando mentiram, quando tentaram dar uma mãozinha para Deus, quando tentaram conduzir as coisas. Deus não precisa de condução, Ele escreve e Ele tem algo para nós que é essencial, que é poderoso, que é o máximo que Ele tem para nós. Então, o que nós devemos fazer é ter fé, fé na aliança, fé na promessa, e assim como Rebeca foi preservada, que tenhamos também as nossas vidas preservadas e a nossa história preservada segundo a vontade de Deus. Que o Senhor te preserve no dia de hoje das coisas erradas, da maneira como às vezes nós tentamos conduzir as coisas sem a orientação do Senhor. Por isso nós precisamos descansar nas promessas do Pai e crer na vontade dele, porque nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Vamos orar? Paizinho querido, em nome de Jesus, nessa manhã, nós nos colocamos na tua presença e pedimos que a tua vontade se cumpra em nós. Guarda as nossas vidas, Senhor, nos preserva das coisas erradas, muitas vezes por atitudes nossas mesmo. Nos guarda, Senhor, e mantém firme a aliança que o Senhor tem conosco, a promessa que o Senhor tem conosco, pois nós bem sabemos que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, porque assim está escrito na tua palavra e assim nós cremos. Nessa manhã, Senhor, acrescenta fé e esperança no coração dessa minha irmã que me ouve, e que elas possam descansar no teu agir, e que a tua vontade prevaleça em todo o tempo. Muito obrigado pela tua palavra que nos ensina, nos orienta e nos guarda e nos livra de cometermos coisas erradas. Nós te agradecemos, Pai, no nome santo de Jesus. Um bom dia para você, minha amada, um bom dia para todas, e amanhã nós estaremos novamente aqui para mais uma meditação da série Elas. Eu sou a pastora Isabel Iede da 47 EQ. Um beijo grande no seu coração, Deus te abençoe.